televisão aberta. Me lembra qual palavrão que eu falei no debate? Comedor de açúcar? Não. Ladrão? M, 3 pontinhos, por exemplo. Vou falar para o eleitor. Com comunista não pode afrouxar, eu estou pegando leve. Espere guerra no mais alto grau contra o consórcio comunista do Brasil. PMDB, essa tropa de Nunes, Tabatinha, Achá Tabata, quer dizer, comedor de açúcar, dá pena. Esse pessoal, eu vou tratorar eles no próximo debate. É meu único tempo de televisão. Você tá certo, eu tô agressivo porque eu só tenho Deus e o povo. Então, assim, meu tempo de televisão, ninguém vai mandar o que eu faço. Espere, Datena, que eu vou soltar uma no seu peito agora no debate do SBT. E você, Bananinha, espero que eu vou soltar, porque você tá me chamando de bandido. Eu vou te prender ano que vem, porque eu vou auditar todos os seus movimentos na prefeitura. Você vai ser preso, se você não for, você muda meu nome. E por que você acha que ele não apoia o senhor? O presidente Bolsonaro? Olha, só o fato dele não ter paixão no Nunes, parece que ele tá me apoiando. É um sentimento. E todo mundo tem esse mesmo sentimento. Mas hoje a relação tá como? Tá normal. Depois que passar a eleição, fica tudo bem. O público você não acha que ele tem um certo ciúme, que o senhor tá ali... Aí, um capitão do exército ter ciúme de macho, eu acho que isso não faz muito sentido. Isso aí é louco. Confira agora a revelação bombástica de Pablo Marçal sobre Ricardo Nunes e Datena. Ele não poupou palavras e disse tudo o que o povo brasileiro quer ouvir. E mais, desafiou Guilherme Boulos e Tabata Amaral, em uma sabatina de tirar o fôlego. Selecionamos os melhores momentos para você, mostrando aquilo que a grande mídia esconde. Não perca essa oportunidade de ver a verdade por trás dos bastidores da política de São Paulo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe de perto os trechos mais impactantes dessa sabatina com o futuro prefeito de São Paulo. Vamos nessa! milhões só a folha atual. Sim, a gente consegue, a gente é rico, não precisa preocupar com isso não. Só quando eu chegar na prefeitura, no 1º de janeiro, eu vou mandar revisar todos os contratos e gerar uma economia que você nem imagina. Calma. Tirando a companheirada, esse bando de corrupto, fica tranquilo, vai sobrar dinheiro. A Sabesp, eu já falei, quase 50% do consumo, da renda que essa empresa gera, é a cidade de São Paulo. Então, se eu não trabalhar de forma bem intencionada com o governador, isso aqui não vai fazer nunca. Então, é meu interesse particular. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar uma fazenda e eu perguntei, qual que é o rio que passa atrás? Você precisa saber disso. E aí, alguém me escondeu isso, eu cheguei no lugar e não tinha ET. Eu falei, nem de graça eu quero. Por quê? Porque um rio desse, se ninguém respeita ele, o que eu quero uma fazenda dessa? Vou te explicar. O rio Tietê tem 1000 quilômetros. A vazão dele é uma baixa vazão. E é um rio que é limpo numa ponta e é limpo na outra. Mas quando passa nessas cidades, e principalmente na cidade de São Paulo, vira o maior esgoto a céu aberto. Então tem que ter política pública de quê? De limpar os mananciais, de fazer tratamento do esgoto dentro da cidade, que a gente não tem esse tratamento. E essa universalização do saneamento básico garante isso. E essa tacada do Tarcísio, eu acredito pela primeira vez que agora tem como fazer. Eu acredito no Tarcísio. Apesar dele estar insistindo em apoiar um defunto, todos os dias ele acorda com a missão de ressuscitar um defunto chamado Bananinha. Mas ele estava, por exemplo, quando o Nunes foi lançado candidato, ele tem um... Não, ele tem um vice, ele tem um vice. Sabe por que ele tem um vice? Porque o Bananinha ia colocar a Marta Suplicy de vice, e o Bolsonaro não deixou. E quando eu almocei com o Bolsonaro, eu fiz votos e não pedi nada para ele. Eu fiz votos que ele conseguisse mesmo colocar. Vou te falar por quê. Colocando um vice, que é do PL, a gente ganha a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque a esquerda vota ideologicamente, ideologia é telhado. Nós, que não é um movimento bolsonarista, não é marçalista, é um movimento que é cristão. É um movimento conservador, que vem antes de todos nós. Esse movimento vota por princípios. Vocês podem, quando eu falo vocês, me desculpa que vocês não fizeram isso ainda, mas a mídia inteira pode me atacar, o consórcio comunista do Brasil pode me atacar, as pessoas sabem pelos princípios que nós vivemos. Eles não estão nem aí pelo que vocês estão falando. Vocês, desculpa, que vocês não fizeram ainda, que a mídia está fazendo. Então, assim, sobre o Bolsonaro, eu acredito que ele me apoiaria se eu tivesse vindo em outubro do ano passado. Eu quis entrar, porque eu vi que sacaram o Salles. Tá muito simples, eu não iria disputar a prefeitura de São Paulo. E o que está chocando o sistema? Eu já termino. O que está chocando o sistema é que um cara, sem as suas redes sociais, sem fundo eleitoral, sem TV, sem padrinho, sem ninguém, sem coligação nenhuma, está em primeiro lugar na maior parte das pesquisas. Só para você entender o que é iniciativa privada. É o povo. O comunista gosta de criar uma guerra de Estado contra a iniciativa privada, só que a iniciativa privada é uma família que prosperou e é o povo. É alguém do povo que tem um CPF, foi elevado a um CNPJ e emprega pessoas. Governo nenhum gera emprego, aprenda isso, pelo amor de Deus. Eu vou atrair um monte de empresa para dentro da cidade de São Paulo. Nós perdemos vocação de indústria na cidade de São Paulo. Nós vamos voltar com isso, precisamos de ter as empresas do futuro, de tecnologia. Por que eu estou falando isso e nós vamos criar esses 2 milhões de empregos? Porque quem cria é o povo. Nunca foi um governo um criador de emprego. Quem cria é empreendedor. Empreendedor é gente como a gente. Na década de 90... todo mundo respeitava o professor e respeitava a polícia. Eu não sei o que aconteceu, que esse esquerdismo, esse comunismo foi alastrando na nossa cabeça. Ninguém respeita mais a autoridade, não respeita a polícia, nem respeita o professor. Os alunos vão respeitar vocês sim, vocês podem contar comigo. O senhor tem falado de vencer a eleição no primeiro turno. Como é que o senhor avalia essa pesquisa que mostra o senhor ali no limite do empate técnico com Boulos? O PSB juntaram os 4 contra mim. É normal que essa subida agora vai ser a conta-gota, normal. Agora, você vai na rua, é um pouquinho diferente. Você vai ver que a pesquisa é diferente, eu tenho minhas tracks, eu sinto a vergonha de ver uma pesquisa dessa e aqui você que é eleitor, eu tenho que te contar o segredo das pesquisas. Alguém paga por elas.
Pesquisas quali, que trazem mais detalhamento, elas custam milhões. E esses partidos políticos usam seus fundos, eu não tenho fundo eleitoral, não tenho padrinho político, não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, e até as redes sociais que eu tinha eles tomaram. E mesmo assim eu continuo em primeiro, de 10 pesquisas, 8 eu estou na frente. São 96 distritos. O que eu quero é o que você quer também. Quer ter uma subprefeitura próxima da sua casa. E essa subprefeitura, inclusive, vai ter um negócio chamado GDB, que é o gestor de bairro. Gestor de bairro de 100 quadras, de 10 quadras e de 1 quadra, e nós vamos colocar essa subprefeitura. Você vai ver aí os comerciantes, os moradores, os trabalhadores, todo mundo vinculado. E vai ter uma figura de zeladoria na cidade, assim como tem nos Estados Unidos, que não vai ficar precisando de empreiteira para ficar consertando coisa depois que estraga um ano depois. Eles vão fazer a prevenção disso. Quebrou a calçada? Vai arrumar. A gente tem um problema hoje na cidade de São Paulo, que são mais de 30 milhões de metros quadrados precisando de fazer calçada. E aí, olha o impacto disso. Você pensa, mas isso aí é o problema do dono do imóvel, esse problema é de todo mundo, porque 30% hoje das entradas nas UPAs é de quê? Acidente por problema de calçada. O que acontece? Se a gente não criar eficiência nessa administração pública, o seu filho só está com ocupação. Então, a grande verdade desse agrupamento é que a gente vai ensinar algumas coisas e o começo disso não é implementando em todas as escolas de uma vez. Então nós vamos começar a ensinar coisas que deveriam ser ensinadas há décadas para os brasileiros, mas vai começar por São Paulo. Inteligência emocional, socioemocional, empresarização, tecnologias do futuro, empregos do futuro e educação financeira. O que é a nossa pretensão? A gente não consegue montar, se não for para o agrupamento, a gente não consegue montar a escola olímpica de uma vez só. Então nós vamos agrupar numa região, nós vamos começar a testar o modelo. Só para você ter uma noção, um centro olímpico custa de 1 milhão, dependendo do lugar, 1,5 milhão de reais. A gente quer colocar isso em todas as escolas e em todas as periferias. Por quê? O esporte, ele molda caráter. Eu sou esportista, eu sou triatleta, e eu posso garantir para você o seguinte, que quem é das artes marciais não briga, a pessoa luta, ou seja, ela muda a mente dela. Das 80 mil pessoas que tem na situação de rua, o que você vai ver? Você vai ver que não tem esportista na rua. Então nós vamos ensinar para o seu filho que ele pode ter o próprio negócio. No Brasil hoje não tem esse modelo. Inclusive quem faz faculdade de administração não aprende a mexer com a empresa, ele aprende a ser supervisor de uma empresa, um gerente no máximo. Nós vamos ensinar isso para o seu filho e é isso que nós vamos fazer na escola. Eu vim de escola pública, sou filho de faxineiro, filho de faxineira, filho de funcionário público e eu posso falar uma coisa para você. Nós não aprendemos a prosperar. E no governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, o seu filho vai aprender. Nos Estados Unidos, o valor do IPTU do imóvel está vinculado à nota da escola. Só para você ter uma noção. É o estilo, né? Não chama IPTU lá. O valor dos imóveis fica vinculado à nota da escola. Esse é o modelo de gestão que eu quero fazer na escola pública de São Paulo. É fazer o quê? Vincular para todo mundo dar tanto valor na escola pública que a gente vai ficar todo mundo de olho nessas notas. E aí a gente vai fazer um ranking comparativo dessas escolas e vamos premiar esses professores em relação a isso. O distrito mais perigoso hoje é o distrito de Pinheiros. Nós vamos começar por ele expandindo até o último. Até o último aí, em São Mateus, onde tiver, nós vamos levar esse policiamento. E vai ser como a progressão disso? Fechando a resposta. Progressão vai ser de acordo com a disponibilidade de caixa e o convênio que a gente tem. Agora, a gente pode reformar isso. Inclusive a Polícia Civil saiba, nós vamos estender para vocês também. Caso, eu duvido que não tenha interesse, né, dos policiais, que eles preferem trabalhar dessa forma, nós vamos aumentar o valor. De novo, nós vamos gerar economia no Estado para fazer essa progressão. Porque eu sou republicano. O que é republicano? Eu sou uma pessoa que na hora que acabar a eleição, a gente precisa governar. Se ele vier a São Paulo, você vai receber? Claro, ele é presidente do Brasil. Eu não estou contra ele, não. Eu luto para que ele faça as coisas certas, que ele diminua o imposto como o Bolsonaro diminuiu, que ele seja um cara que não gaste tanto dinheiro igual está gastando, que ele não interfira no Banco Central. Eu estou a favor, eu quero que ele dê certo. Eu sou brasileiro. Lula, eu torço para que você dê certo e vou te receber aqui na cidade de São Paulo com maior tranquilidade e vou precisar da sua ajuda aqui para a gente governar. Só para você entender o que é política pública que não é levada a sério. O atual futuro ex-prefeito, o Bananinha, esse Bananinha, ele não cumpriu nem 10% de um plano de governo de criar os 40 quilômetros de corredor de ônibus. O que está em execução, a gente não vai parar, nós vamos concluir, mas a gente vai ter que revisar todos esses planos. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo, se a gente continuar crescendo o investimento em segurança pública, não é muito melhor ir na causa ao invés de no efeito, dar esporte, emprego e educação? Isso diminui o gasto com segurança pública. Então, a gente tem que trocar despesa por custo. Custo eu coloco naquilo que dá retorno para o povo. Então, se eu gero 2 milhões de empregos nesse cinturão, por que eu tenho que continuar com um plano? Sendo que eu vou fazer com que esse povo seja capilarizado? Não. Vai ter emprego aí perto da sua casa. O que está acontecendo hoje? Como ninguém consegue me parar, não vai parar. E se alguém descobrir, me conta que eu preciso parar só um dia para descansar. Só um pouquinho. Ninguém consegue me parar. Aí fica em volta de tudo. Caçando coisa na água, caçando não sei o quê. Tá tudo bem. Eu não estou importando com isso. Eu vou te servir de qualquer jeito. O número é 28. Em São Paulo tem jeito. Não faz isso aqui virar uma merda gigantesca na mão do Bolso. Merda não é a palavra. Não, não deixe o Bananinha destruir essa prefeitura. Estão há 10 anos. Esse governo é do Dória. O Dória é o dono desse governo. Ele é só um herdeiro. Esse vereador não tem perfil para ser prefeito. Eu peço seu voto. Você assistiu a essa sabatina do Estadão, certo? Mostramos alguns trechos onde Pablo Marçal expõe suas propostas para São Paulo, revelando um plano ousado para transformar a capital na melhor cidade do Brasil para se viver.
Se ele receber o voto de confiança dos paulistanos, promete melhorar a segurança pública, que hoje faz com que muita gente tenha medo de andar nas ruas, e também o transporte público, que está um caos, com engarrafamentos que fazem qualquer um perder horas para cruzar a cidade. Só essas melhorias já seriam um grande avanço, mas não para por aí. Pablo Marçal também propõe uma solução inovadora para o Rio Tietê, uma questão que muitos governantes prometeram resolver, mas não conseguiram. Em vez de simplesmente limpar o rio, ele quer focar no tratamento do esgoto que é jogado nele, pois, segundo ele, o problema começa no despejo inadequado. Isso evitaria a poluição e manteria o rio limpo naturalmente. Outras ideias incluem espalhar câmeras por toda a cidade para uma segurança inteligente, com foco na prevenção de crimes em vez de apenas punir depois que eles acontecem. São soluções que, até agora, nenhum outro candidato, seja Boulos, Ricardo Nunes, Datena ou Tabata, apresentou com a mesma clareza e inovação. Nos próximos debates, inclusive no do SBT, vamos ver mais do que Pablo Marçal tem a dizer. Ele já afirmou que tem informações fortes para revelar sobre Ricardo Nunes, Boulos e Datena. Marçal alega que Datena foi comprado por 60 milhões de dólares para favorecer a esquerda e que desistirá antes mesmo do primeiro turno. Será verdade? Boulos, por sua vez, já disse que pretende processar Marçal e o clima promete esquentar. Muitos se perguntam por que Marçal não confronta o ministro Alexandre de Moraes como outros políticos fazem. A resposta é simples. Ele afirma que essa não é a função de um candidato à prefeitura, e sim do Senado Federal, como até o senador Cleitinho mencionou recentemente. Enquanto isso, os petistas e outros grupos de esquerda estão se mobilizando para derrubar sua candidatura. E até o pastor Silas Malafaia entrou na jogada, criticando Marçal. No entanto, Malafaia ainda não declarou apoio a ninguém no primeiro turno. E se o segundo turno for entre Pablo Marçal e Boulos, com quem ele ficará? Se você curte esse tipo de conteúdo e quer acompanhar de perto toda a corrida eleitoral, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Estamos cobrindo tudo, desde as pesquisas até os debates, com as notícias em primeira mão. E não se esqueça de deixar um like para fortalecer o canal.